Olá, a paz do Senhor Jesus e muito bom dia. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia. Lembrando que a nossa versão é a King James, que estamos lendo hoje, dia 87, 87 dias ininterruptos da leitura da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Vamos continuar a nossa leitura no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 6, mas antes estaremos orando ao Senhor Jesus Cristo. Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Que o Senhor possa manifestar a tua presença em nossas vidas, a tua bondade, para que juntos, ó Pai, possamos glorificar o teu nome. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá. A leitura, Ezequiel capítulo 6. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, põe a tua face em direção aos montes de Israel, e profetiza contra eles, e diz: Vós, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor, Deus. Assim diz o Senhor aos montes e às colinas, aos rios e aos vales: Eis que eu mesmo trarei uma espada sobre vós, e destruirei os vossos lugares altos, e os vossos altares serão assolados, e as vossas imagens serão quebradas, e derrubarei os vossos homens mortos diante dos vossos ídolos, e eu colocarei as carcaças mortas dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares, e dos vossos lugares habitáveis das cidades serão devastadas, e os lugares altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos sejam quebrados e cessados, e as vossas imagens possam ser cortadas, e as vossas obras abolidas, e os mortos cairão no meio de vós, e sabereis que eu sou o Senhor. Ainda assim eu deixarei um remanescente, para que tenhais alguns que escaparão da espada entre as nações, quando fordes espalhados pela região. E aqueles que espalharem de vós se lembrarão de mim entre as nações, por onde forem levados cativos, porque eu estou quebrando o seu coração indecente, que se afastou de mim, e com os seus olhos que vão se prostituindo após os seus ídolos, e detestarão a si mesmo por causa da maldade que cometeram em todas as suas abominações. E saberão que eu sou o Senhor, e que eu não tenho dito em vão que farei este mal a eles. Assim diz o Senhor Deus: bate com tua mão e marca com teu pé, e diz: Ai, por todas as más abominações da casa de Israel, porque cairão pela espada, pela fome e pela peste. Aquele que estiver longe morrerá da peste, aquele que estiver perto cairá pela espada, e o que remanescer e estiver sitiado morrerá de fome. Assim eu cumprirei a minha fúria sobre eles, e então sabereis que eu sou o Senhor. Quando os homens mortos estiverem entre seus ídolos e ao redor dos seus altares, sobre toda a colina alta, em todos os tempos dos montes, e debaixo de toda a árvore verde, debaixo de todo o carvalho espesso, e o lugar onde ofereciam doce sabor a todos os seus ídolos, assim eu estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada, sim, mais desolada do que o deserto fica em direção a em direção a Dibla, em todas as habitações, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 7. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo:
também o Filho do Homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e eu enviarei a minha raiva sobre ti, e te julgarei de acordo com os teus caminhos, e recompensarei sobre ti todas as tuas abominações. E o meu olho não te poupará, nem terei pena, mas eu recompensarei os teus caminhos sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: um mal somente, eis que vem. A fim vem, e ele te observa, eis que vem. Amanhã vem para ti, e tu que habitas na terra, vem o tempo do dia da tribulação, está perto, e não novamente o som dos montes. Agora, em breve, derramarei minha fúria sobre ti, e cumprirei minha raiva sobre ti, e te julgarei de acordo com os teus caminhos, te recompensarei por todas as tuas abominações, e o meu olho não te poupará, nem terei pena, e eu recompensarei de acordo com os teus caminhos e as tuas abominações que estão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor que te fere. Eis que vem o dia, amanhã já se foi, a vara floresceu, o orgulho brotou, a violência se levantou em uma vara de perversidade. Nenhum deles permanecerá, nem sua multidão, nem de nenhum deles, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, o dia se aproxima, e se o que compra não se alegre, nem o vendedor lamente, porque a ira está sobre toda sua multidão, porque o vendedor não retornará aquilo que é vendido, embora ainda esteja vivo, porque a visão está tocando toda a sua multidão, em que não retornará, nem ninguém se fortalecerá na iniquidade da sua vida. Tocarão a trombeta para deixarem tudo preparado, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira está sobre toda a sua multidão. A espada está fora, e a peste e a fome dentro. Aquele que estiver no campo morrerá com a espada, e o que estiver na cidade morrerá de fome, e a peste o devorarão. Mas aqueles que escaparem deles escaparão, e estarão nos montes como pombas nos vales, e todos eles gemendo, cada um por sua iniquidade. Todas as mãos ficarão débeis, todos os joelhos ficarão fracos como água. E eles também cingir-se-ão com saco, e o horror os cobrirá, e a vergonha estará sobre as faces, e a calvície sobre todas as suas cabeças. Eles lançarão a sua prata nas ruas, e o seu ouro deverá ser removido. Sua prata, o seu ouro, seus não serão capazes de livrá-los no dia da ira. O Senhor, eles não satisfarão suas almas, nem preencherão suas entranhas, porque isto é a pedra de tropeço da sua iniquidade. Quanto à beleza do seu ornamento, ele a pôs em majestade, mas eles fizeram a imagem da sua abominação e as suas coisas detestáveis. Portanto, eu a pus longe deles, e eu entregarei nas mãos dos estranhos por presa, e os perversos da terra por despojo, e eles os poluirão. Minha face eu também desviei deles, e eles poluíram meu lugar secreto, porque os ladrões estarão nele e contaminarão. Faze uma corrente, porque a terra está cheia de crimes sangrentos, e a cidade está cheia de violência.
Portanto, eu trarei o pior dos pagãos, e eles possuirão suas casas, e também farei a pomba dos fortes cessar, e seus lugares sagrados serão contaminados. A destruição vem, e eles buscarão a paz. Não haverá nenhuma. Dano virá sobre dano, e rumor haverá sobre rumor. Então eles buscarão uma visão do profeta, mas a lei perecerá do sacerdote e o conselho dos anciãos. O rei lamentará e o príncipe se vestirá de desolação, e as mãos do povo da terra será incomodada, e eu faria a eles conforme o caminho, e de acordo com os seus desertos eu os julgarei, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 8. E sucedeu no sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, e sentei na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim. A mão do Senhor Deus caiu ali sobre mim. Então eu contemplei, e eis que uma semelhança de uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos para baixo, era fogo, com os seus lombos para cima, era aparência de brilho, como a cor de âmbar, e pôs a forma de uma mão, e tornou-se por um cacho da minha cabeça, e o espinho me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe nas visões da terra de Deus para Jerusalém, à porta do portão interno que olha em direção ao norte, onde estava sentado a imagem no cume que provoca os ciúmes. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, de acordo com a visão que eu vi na planície. Então ele me disse: Filho do homem, levanta os teus olhos agora em direção ao norte. Assim eu levantei os meus olhos para o caminho em direção do norte. Eis que ao norte o portão do altar estava esta imagem no cume da entrada. Desceu-me na entrada e disse, além disso, para mim: Filho do homem, vês tu o que eles fazem? As grandes abominações que a casa, ou que eles fazem? As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me afaste do seu santuário, mas vira-te ainda novamente, e tu serás maiores abominações. E trouxe-me à porta do átrio, quando eu olhei, e eis um buraco na parede. Então disse o filho do homem: cava agora naquela parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta. E disse-me: entra completamente as perversas abominações que eles fazem aqui. Assim eu entrei e vi, eis que toda a forma de coisas rastejantes, animais abomináveis, todos os ídolos das casas de Israel, retratados na parede ao redor. E lá estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e no meio deles estava Jazanias, filho de Safã, e com cada homem seu incensário na mão, e uma espessa nuvem de incenso subia. E então me disse: Filho do homem, visto que o ancião da casa de Israel fazem no escuro, cada homem nas suas câmaras, na sua imagem, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ele também disse: vira-te ainda novamente, tu, e verás maiores abominações do que eles fazem. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte. Eis que lá estavam assentadas as mulheres, chorando por Tomás. Então ele disse-me: tu vistes isto, filho do homem? Vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações do que estas. E ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor,
e eis que a porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar que estavam a cerca de 25 homens, com suas costas voltadas para o templo do Senhor, e com sua face em direção ao leste, que estavam ao sol, em direção ao leste. Então ele disse: Tu viste isto, filho do homem? E isto uma coisa para a casa de Judá, que ele comete as abominações que cometem aqui, porque encheram a terra de violência e voltaram a me provocar a raiva, e eis que eles põem um ramo em seu nariz. Portanto, eu também trarei com fúria, o olho não poupará, nem trarei pena, e embora clame os meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu não os ouvirei. Ezequiel capítulo 9. Ele gritou também dos meus ouvidos com alta voz, dizendo: Fazei com que aqueles que têm cobranças sobre a cidade se aproximem, cada homem com as suas armas destruidoras da sua mão. E eis que 6 homens vinham no caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, cada homem com uma arma de massacre na mão, e um homem entre eles vestido de linho com um tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entram e colocam ao lado do altar de bronze. E a glória de Deus de Israel se elevou acima dos querubins sobre o altar que estava à soleira da casa. E ele clamou ao Senhor vestido de linho, que tinha tinteiro do escritor ao seu lado. E o Senhor disse: Vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre a testa dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas no seu meio. E os outros homens, ele, ao meu ouvir, ide após ele através da cidade e feri. Não poupe o vosso óleo, nem tenha pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo seu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. E ele disse: Profanai a casa e enchei os átrios e mortos, e vai adiante. Eles foram e feriram a cidade. E sucedeu que, enquanto eles estavam matando, eu fui deixado cair sobre a minha face e clamei e disse: Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel no derramar da sua fúria sobre Jerusalém. Então ele me disse: A iniquidade da casa de Judá é excessivamente grande. A terra está cheia de sangue, a cidade cheia de perversidade, porque dizem: O Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Enquanto a mim, também o meu olho não poupará, nem terei pena, mas eu recompensarei o caminho deles sobre a sua casa. Eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro do seu lado, reportou ao assunto, dizendo: Eu tenho feito como tu me ordenaste. Ezequiel capítulo 10. Então eu olhei, e eis que no firmamento em que estava sobre a cabeça dos querubins apareceu sobre eles como se fosse uma pedra de safira, com aparência de semelhança de um trono. E ele falou ao homem vestido de linho e disse: Vai por entre todas as rodas, por debaixo dos querubins, e enche a tua mão de carvões e fogo dentre os querubins, e espalha-os sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e agora os querubins estavam do lado direito da casa, quanto o homem entrou
Uma nuvem encheu o átrio interno. Agora a glória do Senhor subiu desde que o querubim edificou sobre a soleira da casa, e a casa encheu da nuvem, e o átrio ficou cheio de brilho da glória do Senhor, e o som das asas dos querubins ou se ouvia até ao átrio extremo, como a voz de Deus Todo-Poderoso quando ele falava. E aconteceu que, quando ele comandou os homens vestidos de linho, dizendo: Toma fogo sobre rodas entre os querubins, então ele entrou e parou ao lado das rodas. E um querubim estendeu a sua mão dentre os querubins para o fogo, e estava entre os querubins, e tomou dele, e pôs nas mãos daquele que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E ali apareceu os querubins de forma da mão de um homem debaixo das suas asas. E quando eu olhei, eis as quatro rodas junto aos querubins da roda junto a um querubim, e a outra roda junto ao outro querubim, e a aparência das rodas era como a cor da pedra do berilo, e quanto às suas aparências, e quanto tinham uma semelhança, como se uma roda estivesse no meio de uma roda. Quando eles iam sobre as quatro rodas, e se voltava sobre, enquanto iam para para o lugar onde olhava a cabeça, a seguia. Não se voltava enquanto ia, e o seu corpo inteiro, suas vestes, as suas mãos, as suas asas e as rodas eram cheias de olhos, e ao redor das rodas e os quatro tinham. E as quatro rodas foi-lhes gritado no meu ouvir, a ó roda, e cada um tinha quatro faces, e a primeira face era a face de um querubim, e a segunda era a face de um homem, a terceira a face de um leão, e a quarta a face de águia. E os querubins acenderam. Esta é a criatura vivente que vive junto ao rio Quebar. E quando os querubins iam às rodas, eles junto a eles, e quando os querubins levantavam as suas asas e se elevarem da terra, as mesmas rodas também não se desviavam deles. Quando eles paravam, estas paravam, e quando eles elevavam, essas também se elevavam, porque o espírito da criatura vivente estava nelas. Então a glória do Senhor partiu de sobre a soleira da casa e parou sobre os querubins, e os querubins levantaram as suas asas e se elevaram na terra da minha vista. Quando eles saíram, as rodas também estavam ao lado deles, e cada um parou à porta do portão do leste da casa do Senhor, e a glória do Senhor e a glória de Deus de Israel estava em cima deles. Esta é a criatura vivente que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e eu sabia que eles eram querubins. Cada um tinha quatro faces, cada um quatro asas, as semelhanças de mãos de um homem estava debaixo das suas asas, e semelhança de suas faces era a mesma das faces que vi junto ao rio Quebar, a sua aparência, e eles mesmos iam, cada um direto em frente. Ezequiel capítulo 11. Além disso, o Espírito me levantou e me trouxe à porta leste da casa do Senhor, a qual olha em direção leste, e eis a porta do portão 25 homens, entre os quais eu vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipe do povo. Então ele me disse: Filho do homem,
Estes são os homens que maquinaram o mal e dão perversos conselhos nessa cidade, os quais dizem: isto não está próximo, estas edifique em casa, esta cidade é o caldeirão, e sejamos a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, filho do homem. O Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: fala. Assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque eu conheço as coisas que vêm à vossa mente, cada uma delas. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade e encheste as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vossos mortos que vós deitastes no meio dela, estes são a carne, e esta cidade e o caldeirão, mas eu vos tirei do meio dela. Temeste a espada, e eu trarei uma espada sobre vós, diz o Senhor, e eu vos trarei para fora do seu meio e vos entregarei nas mãos de estranhos, executarei os meus juízos entre vós. Caireis pela espada, e eu vos julgarei na fronteira de Israel, e saberei que eu sou o Senhor. Esta cidade não será o vosso caldeirão, nem vós sereis a carne do meio dela, mas eu vos julgarei na fronteira de Israel, e vos saberei que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos, mas fizeste segundo a maneira dos pagãos que estão ao redor de vós. E sucedeu que, quando eu profetizava que Pelatias, filho de Benaia, morreu, então eu caí sobre a minha face e clamei com alta voz, disse: Ah, Senhor Deus, darás tu um fim total ao remanescente de Israel? Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, homens de teu parentesco, toda a casa de Israel, completamente são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, e a nós esta terra é dada em possessão. Portanto, assim diz o Senhor Deus: embora eu tenha lançado para longe entre os pagãos, embora eu tenha espalhado para a nação, ainda assim serei para eles um pequeno santuário, uma região para onde eles irão. Portanto, assim diz o Senhor Deus: irei até mesmo juntá-las de entre as pessoas, e vos reunirei todas as nações onde fostes espalhados, e vos darei a terra de Israel. E eles virão ali e tirarão todas as suas coisas detestáveis dela e todas as suas abominações, e eu lhes darei um só coração, e colocarei um novo espírito dentro de vós, e tomarei o coração de pedra para fora da sua carne, e lhes darei um coração de carne, para que eles possam andar nos seus estatutos e guardar as minhas ordenanças e as cumpri-las, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar segundo o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, eu recompensarei o seu caminho sobre suas próprias cabeças, diz o Senhor Deus. Então os querubins levantavam as asas e os rodas ao lado deles, e a glória de Deus de Israel estava sobre eles. E a glória do Senhor subiu do meio da cidade e ficou sobre o monte que está ao lado leste da cidade. E seguia o Espírito, em seguida o Espírito me levantou e me trouxe em visão pelo Espírito de Deus para dentro da caldeia, para aqueles do cativeiro. Então, a visão que eu havia tido ascendeu de mim. Então,
eu falei àqueles do cativeiro todas as coisas que o Senhor havia me mostrado. Ezequiel capítulo 12. A palavra do Senhor também veio a mim, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver, não vê, eles têm ouvidos para ouvir, não ouve, porque eles são uma casa rebelde. Portanto, tu, filho do homem, prepara tuas coisas para a remoção, e remove de ti à vista deles, e tu removerás o teu lugar para outro lugar à vista deles. Pode ser que eles considerem isto, ainda que eles sejam uma casa rebelde. Então, tu trarás diante das tuas coisas um dia à vista deles como coisas para remoção, e irás adiante até a vista deles, como aqueles que vão adiante para o cativeiro. Cada cava tu e cava tu através da parede à vista deles, e carrega-as para fora. Por ali, à vista dele, as carregarás sobre teus ombros, e carrega-as diante do crepúsculo. Cobrirás a tua face, para que não veja o chão, porque eu te designei por sinal para a casa de Israel. E eu fiz assim como me foi ordenado. Trouxe adiante minhas coisas para o dia de como coisas para o cativeiro, e à tarde cavei através da parede da minha mão, e trouxe-as diante do crepúsculo, carreguei-as sobre meus ombros à vista deles, e pela manhã veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, a casa rebelde, o que fazes tu? Diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Este fardo diz respeito ao príncipe de Jerusalém e toda a casa de Israel, que está entre eles. Diz: Eu sou o vosso sinal. Como eu tenho feito, assim será feito a eles. Eles se removerão e irão para o cativeiro, e o príncipe que está entre eles carregará sobre seus ombros no crepúsculo, e irão diante e cavarão através da parede para carregar para fora através dela. Ele cobrirá sua face para que não veja o chão e os seus olhos. Minha rede está Minha rede também estenderei sobre ele, e será apanhado o meu laço, e trarei para a Babilônia, para a terra dos caldeus. Ainda assim, eles não haverá, ainda que morra lá. E eu espalharei em direção a todo o vento todos os que estavam perto dele, para juntá-lo. E todas as suas tropas o desembainharei atrás e a espada através deles, e eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os espalhar entre as nações e os dispersar entre as nações. Mas poucos homens deles pouparei da espada, da fome, da peste, para que eles possam declarar todas as suas abominações entre os pagãos. Para onde virem, saberão que eu sou o Senhor. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, come o teu pão com tremor, bebe a tua água com estremecimento, com cuidado. Dize ao povo da terra: Assim diz o Senhor aos habitantes de Israel e da terra de Israel: Eles comerão do seu pão, eles comerão e o seu pão com cuidado, e beberão a sua água com espanto, para que a sua terra possa ser desolada de tudo o que está nela, por causa da violência de todos os que nela habitam, e as cidades que são habitadas serão devastadas, e a terra será desolada, e sabereis que eu sou o Senhor. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem,
Qual é aquele provérbio que tendes na terra de Israel, dizendo, os dias são prolongados e toda visão falha. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus, e eu farei este provérbio cessar, e eles não mais o usarão como provérbio em Israel, mas dize-lhes, os dias estão à mão e o feito a cada visão, porque não haverá mais nenhuma vã visão, nem adivinhação lisonjeira dentro da casa de Israel, porque eu sou o Senhor e falei que a palavra que eu falar passará. Porque eu sou o Senhor, eu falarei, e a palavra que eu falar passará, ela não será mais prolongada, porque em vossos dias a casa rebelde eu falarei, e a palavra cumprirei, diz o Senhor. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eis que aqueles que da casa de Israel dizem: a visão que vês é para muitos dias, e virão e eles profetizam os tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: nenhuma das minhas palavras será mais prolongada, mas a palavra que eu tenho falada será feita, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 13. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel e diz: assim diz, e ele a eles que profetizam de seus próprios corações, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas tolos que seguem seu próprio espírito e que nada viram. E, ó Israel, os teus profetas são como raposa nos desertos. Eu subsisti às brechas, nem reparastes a cerca, para que nem reparaste a cerca para a casa de Israel, para fincardes pé na batalha no dia do Senhor. Eles têm uma falsa visão de adivinhação mentirosa, dizendo assim diz o Senhor não enviou e esperam que outro confirme a sua palavra. Não estivestes em vã coisa, nem falastes adivinhações mentirosas, quando dizeis, o Senhor diz, embora eu não tenha falado. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque falastes vaidade, viste mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor, e a minha mão está sobre os profetas que veem vaidade e adivinham mentiras, eles não estarão na assembleia do meu povo, e nem estarão nos escritos dos registros da casa de Israel, nem estarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou Deus. Porque até mesmo devido eles terem seduzido o meu povo, dizendo paz, não houve paz. Esses edificam uma parede, eis que outros fizeram seu reboco com argamassa e lodo. Dize àqueles que fazem o reboco com argamassa, e tudo o que ele cairá, e haverá uma chuva transbordante sobre vós, e vós, ó pedras grandes de granizo, caireis de um vento tempestuoso e os fenderá. Eis que quando a parede tiver caído, não vos será dito onde está o reboco com a qual cobristes, porque assim diz o Senhor Deus, fendê-la-ei com o vento tempestuoso da minha fúria, e haverá uma chuva transbordante da minha raiva, e grandes pedras de granizo da minha fúria para consumir.
Assim despedaçarei a parede que cobriste com argamassa de todo, e eu derrubarei o chão, para que o seu fundamento seja descoberto, e ele cairá, e sereis consumidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, eu sou o Senhor. Assim eu cumprirei a minha ira sobre a parede, sobre aqueles que rebocam com argamassa, e todo vós dizendo: a parede não existe mais, nem aqueles que rebocam, os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém e veem visões de paz para ela, não há paz, diz o Senhor. Da mesma forma, tu, filho do homem, põe a tua face contra as filhas do teu povo, que profetiza seu próprio coração e profetiza contra elas. Assim diz o Senhor Deus: ai das mulheres que cosem almofadas, que todas calvas, e fazem lençóis sobre os cabeças, cada estrutura, para caçarem as almas. Caçareis as almas do meu povo, e salvarei as almas vivas, para que venham a vós. Poluireis a mim entre o meu povo por punhado de cevada, e por pedaços de pão, para matardes as almas que não deveriam morrer, e para guardardes vivas as almas que não deveriam viver, mentindo, e o meu povo que escuta as vossas mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra vossas almofadas, e com as quais vós ali caçais as almas para fazê-las voar, e arrancarei os vossos braços, e deixai as almas irem, até mesmo as almas de que vós caçais para fazê-las voar. Vossos lenços também rasgarei, e livrarei o meu povo da vossa mão, e eles não mais terão da vossa mão para serem caçados, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque com mentiras fizeste o coração do justo triste, o qual eu não fiz triste. Fortaleceste a mão do perverso, para que não se desviasse do seu caminho perverso, prometendo a vida. Portanto, não vereis mais vaidade, nem divinas adivinhações, porque eu livrei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também como o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado, para que ele não mais viva o resto do seu tempo na carne, para a concupiscência dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto faziam a vontade dos gentios, deve nos bastar, quando andávamos em lascívia, concupiscência, excessos de vinho, orgias, banquetes, abomináveis idolatrias, e acham estranho que não correis com eles mesmo excesso de dissolução, falando mal entre vós, os quais hão de dar conta àqueles que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Porque por esta causa o evangelho foi pregado também aos mortos, para que fosse julgado segundo os
que por esta causa o evangelho foi pregado aos mortos para que pudessem julgar segundo os homens da carne, que viesse segundo Deus no Espírito. Mas o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sede sóbrio, vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade em vós, sendo por caridade, cobrirá multidões de pecado. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem rancor. Contudo, cada um recebe o dom que ministre, como o dom aos outros, como bom mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem permanece louvor, o domínio para sempre e sempre. Amém. Amados, não estranhais a ardente prova que vem a vós para sustentar, não como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que, quando a sua glória for revelada, também vos regozijei. E se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre vós, porque eles é blasfemado, mas vós é glorificado. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como o que entremente com assuntos alheios. Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonha, antes glorifique a Deus nisso, porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar na casa de Deus. Primeiro começará por nós, o qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. E se o justo dificilmente salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, se aquele que padece segundo a vontade de Deus possa entregar à guarda das suas almas e ao fiel Criador, fazendo o bem. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Aos anciãos que estão entre vós, eu exorto. Eu também sou ancião, ancião com eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com a fé do Espírito. Portanto, nem como senhores abre a herança de Deus, mas como exemplo para os rebanhos. E quando o sumo pastor aparecer, recebereis a coroa da glória incorruptível. Glória a Deus. Semelhantemente, vós, jovens, submetei-vos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e resisti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Sede sóbrios, sede vigilante, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge buscando a quem possa devorar, o qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem dentre os vossos irmãos do mundo. Mas o que
que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de ter sofrido muito, um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. Por Silvano, vosso filho, fiel irmão, como eu cuido, escrevi brevemente a exortação e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia está juntamente convosco vos saúda, e também o meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com um beijo de caridade. Paz seja com todos vós que estais em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus por mais este período de leitura. Gracioso Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça, obrigado por ter nos salvado, obrigado por estar até aqui conosco mais uma vez. Te agradeço por tudo. Dê um excelente dia para os teus filhos. Amém. Deus te abençoe grandemente.